Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, meu nome é Marcelo, sou presbítero da igreja aqui da Assembleia de Deus Ministério do Belém, setor 25 em Caieiras, São Paulo. E nós estamos aqui para dar continuidade à matéria que estava sendo ministrada pelo pastor Paulo na Teologia Média, que vai falar a respeito da soteriologia, da doutrina da salvação. Então, no capítulo número 1, que vai falar a respeito antes da fé do homem, que é sobre a respeito do chamado e da eleição do ser humano, do homem, né, de uma forma genérica falando. E também no capítulo de número 2, que vai falar quando entra na fé do homem, né? Então, o homem aceita Cristo, ele é justificado, ele é regenerado e assim ele pode participar integralmente dessa doutrina implantada pelo próprio Deus, que é a salvação. Então, no capítulo número 3, na qual nós vamos falar nesse momento, no capítulo número 3 e no capítulo número 4, nós vamos dar continuidade a esse ensino. Então, no capítulo número 3, nós vamos falar sobre a santificação e sobre a perseverança. E no capítulo número 4, nós vamos falar a respeito da glorificação, que é o último estágio da doutrina da soteriologia. Então, nós vemos que a santificação, que é o assunto na qual nós vamos falar resumidamente. Por que resumidamente? Porque o vídeo, às vezes ele pesa muito e às vezes você está na rua e ele demora para fazer um download, você precisa de Wi-Fi para não acabar com o seu pacote de dados. Então, por isso que nós vamos falar de uma forma resumidamente. Então, eu quero falar sobre a respeito da santificação primeiro. Eu tenho alguns materiais, alguns estudos aqui para nós passarmos para os irmãos, para que nós possamos pensar um pouco a respeito desse assunto. Então, a santificação, dando continuidade ao que já estava sendo estudado, ela é um processo, ela é uma coisa contínua na vida do ser humano. Após o ser humano aceitar a Cristo como Salvador, acontece que o ser humano ele precisa se santificar. A ordem imperial de Deus, uma delas também é: sede santos porque eu sou santo. E isso está escrito na carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1, no final do capítulo número 1 e o começo do capítulo número 2 também. Primeira carta de Pedro, a partir do verso número 13, vai falar sobre exortação à santidade. E no capítulo número 2, no verso número 9, que é um verso bem conhecido, os irmãos bem sabem que vai falar a respeito do vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Observe que Pedro ele vai nos ensinar falando que nós somos a nação santa, E também nós somos santos quando nós começamos um processo de buscar ao Senhor diariamente, constantemente, em todos os momentos, todas as nossas atitudes, em todo o nosso processo de vida, Então nós vemos aqui em Romanos um texto que vai falar muito claro a respeito de santificação. Romanos capítulo número 6 é um texto que eu quero começar a ler para vocês, porque ele vai falar a respeito do homem quando ele aceita Cristo, e ele vai continuar falando a respeito da santificação. Então, Romanos capítulo 6, o ideal era ler o capítulo inteiro, mas eu vou ler alguns versos para que vocês possam entender a respeito desse assunto de santificação. E ele fala de que do 6, do 4 em diante: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Observe que a palavra que andemos não é andamos no passado ou andaremos no futuro, mas andemos no presente, E é um contínuo. Então andemos em novidade de vida. Esse andemos é um processo, Essa novidade de vida é um processo. Observe que o texto ele está falando sobre santificação e para nós morrermos para o pecado. Quando ele fala de santificação, ele vai falar lá no verso de número 20 em diante, porque quando eram servos do pecado, estavam livres da justiça, Os irmãos já estudaram sobre a respeito de justificação, que é quando nós aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador, nós entramos no processo de justificação. Então, continuando a leitura, 21,
e que quando tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o fruto para a santificação, né? E por fim a vida eterna, né? Então agora nós vemos porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor, né? Então esse fruto da santificação, ele é um processo na qual nós passamos diariamente. Nós, como professamos a fé cristã, nós precisamos andar conforme o mandamento e a palavra de Deus, que é oração, consagração, participação nos cultos. Estar nos cultos é muito importante, porque os irmãos bem sabem que tem pessoas que até professam a fé cristã, mas elas não vão à igreja na congregação, né? Então a congregação foi deixada por Deus para que nós venhamos a participar da congregação, e isso também faz parte do processo de santificação. E a oração, os irmãos bem sabem que é muito importante neste processo. Quanto mais nós se aproximamos de Deus, mais nós se afastamos do pecado, né? Tiago capítulo 4 verso número 8, ele vai falar a respeito disso, né? Tiago ele fala, é considerado como o Provérbios do Novo Testamento. Então ele fala exatamente o seguinte, Tiago 4 e 8, ele fala: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, né? Então chegai-vos a Deus e automaticamente Deus ele também se aproxima de nós. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais Deus tem interesse também em se aproximar de nós. Também nós vemos em Hebreus capítulo 6, versículo 4, que nós podemos ler daqui a pouco, que tem pessoas que até estão dentro da igreja, mas estão longe dos caminhos de Deus, né? Então nós vamos ler agora Hebreus capítulo 6 e o verso 4 fala o seguinte: porque é impossível os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério. A versão é Revista Corrigida. Então nós vemos que tem pessoas que aceitam até Cristo como Salvador, mas professam apenas da boca para fora, não inteiramente. E observe, irmãos, que na prática também temos que colocar o exemplo da prática. Como que funciona a prática? A prática é quando nós mais oramos, mais se achegamos a Deus, mais Deus se chega perto de nós. Na prática funciona, isso é verídico. Agora, quando nós deixamos de orar, nós deixamos de ir para a igreja, quando nós ocupamos o nosso tempo com as coisas que são do mundo, por exemplo, nós ocupamos nosso tempo com faculdade, nós ocupamos nosso tempo com curso, nós ocupamos nosso tempo com outras coisas banais, com passeios, com até mesmo algumas pessoas têm outras atividades finais de semana e não vamos para a igreja. Então nós automaticamente também se afastamos de Deus e nós deixamos o processo de santificação parado. Eu costumo falar que o processo de santificação e a comunhão com Deus, elas andam junto, e é como se fosse uma caixa d'água, né? Quando você abre a torneira, ele vai vazando, e se você não liga o registro para encher de novo a caixa d'água, ele vai esvaziando, né? Então esse é um processo contínuo. Então eu trouxe aqui também algumas coisas para ler para os irmãos que é de suma importância. Por exemplo, o processo de santificação no dicionário o Wycliffe, né? É esse grandinho aqui, pode ver que ele é do tamanho de um tijolo, né? E ele tem uma tendência certa ao calvinismo, né? O Wycliffe, mas ele traz algumas explicações muito boas, né? Então ele vai falar aqui na página 1762, 1762, ele fala a respeito da santificação. Ele diz o seguinte: palavra derivada do latim santos, do verbo hebraico kadash, ser separado, consagrado, do substantivo grego agiasmos, consagração, né? Então esse verbo agiaso, santificar, esse é um processo que Deus ele faz em nós. Deus nos santifica, né? Deus ele nos purifica, nos limpa. Então esse processo de santificação é um processo de Deus no ser humano. E nós vemos aqui também
algumas outras pontos importantes. Por exemplo, a santificação precisa ser distinguida da justificação, né? Nós vemos aqui que na justificação Deus atribuiu o crente no momento em que recebe a Cristo. Aí a pessoa ela está justificada. Mas depois que ela passa por esse processo de aceitação, de recebimento do dom de Deus, da salvação, do Espírito Santo, ela entra agora no processo de santificação. E esse processo ele é contínuo, como disse já para os irmãos. Observe que ele menciona um texto aqui também de Romanos 6, do 4 ao 10, e é uma mudança que ocorre uma vez por todas na condição legal ou judicial, né, pela forma da palavra, de pessoa diante de Deus. A santificação, em contraste, é um processo progressivo que ocorre na vida do pecador regenerado, momento a momento, dia após dia. Isso é o que diz no Wycliffe, né? Então nós sabemos, voltando um pouco a respeito do processo de aceitação a Cristo como Salvador, processo de justificação e regeneração, resumidamente falando, nós observamos que lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, eles caíram. Um ser santo, Strong, Augusto Hopkins Strong, ele vai falar a respeito disso, que como que pode, no volume 1, como que pode uma pessoa ser santa, ela chegar a cair. O próprio Deus sabia já disso, de que o ser humano iria cair. Então nós vemos que apesar de eles serem santos, ele tinha essa possibilidade, e isso que os arminianos eles defendiam, ao contrário dos calvinistas, né? Que os arminianos defendiam por vários textos bíblicos, apontando que o ser humano ele poderia cair da graça. Então, eu acho uma coisa interessante que o próprio Strong, no volume 2 da sua obra, tem uma obra aqui, o volume 1, esse é o volume 1 de Strong, e esse daqui é o volume 2, né? Que é uma sequência, e na página 1175 ele vai falar a respeito disso, da preparação negativa, né? E no ponto 2 ele fala da falta de poder da raça humana para preservar ou readquirir um adequado conhecimento de Deus, não se livrar do pecado valendo de filosofia ou de arte, que ele vai falar a respeito dos filósofos na época de Cristo. Também os pais da igreja que também observavam as filosofias de Sócrates, de Platão e de outros filósofos que também davam ensinamentos parecidos com os de Cristo. Então nós vemos aqui Clemente de Alexandria, nós vemos aqui Justino Marte, até mesmo um pouco de Policarpo, e nós vemos Agostinho, né, que foi um dos pais da teologia patrística. Então nós vemos que estava tudo preparado. Por que ele faz uma pergunta interessante na página 1176? Por que não podia já ter nascido Cristo depois de Adão e Eva? Porque essa possibilidade não existia, porque não tinha como salvar a humanidade, porque no caso a humanidade era só Adão e Eva, né? Então não tinha como acontecer isso. E também o apóstolo Paulo ele vai mencionar isso lá em Gálatas, né? No capítulo número 4, no verso número 4, ele fala que teve um tempo preparado para isso, né? Fala que, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, né? E observe que no verso número 3, Gálatas 4 e 3, fala que assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. E esse rudimentos do mundo era o judaísmo, né? Era a lei mosaica. Então tinha que cumprir os 613 mandamentos para que uma pessoa, entre aspas, fosse salvo e fosse totalmente santo e irrepreensível. Então nós observamos que esse jugo que estava sobre o povo foi liberto por Cristo, porque quando Cristo nasceu, né, chegou a liberdade, né, a libertação, não somente para os judeus, mas também para o grego e para todos os povos, inclusive os gentios, né, os ímpios, e chegou o evangelho até nós. Então nós observamos aqui que a santificação ela é um processo que ocorre de toda a história, desde Adão e Eva. Foi necessário, depois de Caim e Abel, veio o primeiro homicídio, e depois toda a nação começou a se corromper. Gênesis capítulo número 11 vai falar da Torre de Babel, e depois nós vamos ver Deus levantando juízes e profetas para tentar segurar um pouco esse povo. Teve também, voltando um pouquinho antes, o dilúvio de Noé, que nós não podemos esquecer, né? Deus já
tentou começar novamente ali com Noé e sua família, que eram justos, né, já entre aspas estavam justificados, né, por Deus, por ter recebido essa possibilidade de serem salvos, né, com a arca, né, e nós vemos que toda a população estava se corrompendo. Enquanto nós vemos até o profeta Malaquias, né, resumidamente 400 anos de Cristo, até quando chegou João Batista, né, que ele veio preparando o caminho para o Salvador, nós vemos que nessa época toda os povos iriam se perdendo, até quando Cristo nasceu e deu possibilidade de salvação para todos os povos, né? Observe que capítulo 2 de Atos, quando teve a descida do Espírito Santo, Pedro tomou a palavra, começou a pregar, e ali começou a ação do Espírito Santo para a libertação, regeneração e salvação do homem de uma maneira graciosa, né? Cristo começou a implantar a época da graça, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, né? Perceberam ali que era um Cristo, era o Filho de Deus, né? E ali começou a ação do Espírito Santo para ajudar a igreja como outro consolador. Observe que Atos capítulo 1 vai falar que ficar em Jerusalém até que recebeis do alto o Espírito Santo que havia de descer. Capítulo 2 se cumpriu, 3 já aconteceu alguns milagres, 6 instituição dos diáconos, 13 o Espírito Santo separou a Saulo, que era até então, né, nesse momento já era Paulo, e começou a obra de Atos dos Apóstolos. E quando termina Atos dos Apóstolos, nós observamos que hoje nós estamos continuando esse trabalho que os apóstolos continuaram. E os ensinamentos que eles pregavam na época também era a respeito de santificação. A santificação, ela faz parte do processo de salvação. Ela está dentro da matéria de soteriologia, porque ela faz parte de toda a humanidade e dos requerimentos da parte de Deus, da pessoa ser santa, separada. Não adianta você estar dentro da igreja e levar uma vida devassa, achando que no final você vai continuar a ser salvo, né? A velha história de uma vez salvo ou salvo para sempre. Se ter a Cristo eu posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim. Então, a condição que Deus, uma das condições que Deus estabelece é a santificação. Então, eu vou encerrar esse vídeo por causa do tempo e vou continuar no próximo para falar do próximo tópico, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Até daqui a pouco.